Sequência de eliminações do Internacional. Lucas Colar, quero começar contigo. O que aconteceu ontem no Beira-Rio? Aconteceu a lógica, né, Felipe Gama? Aconteceu o que vem acontecendo nos últimos anos no Internacional, né? E o que me espanta é que agora são 12:02 e nada aconteceu. Então, estamos dentro de uma normalidade do Inter sendo eliminado dentro de casa mais uma vez por um time fraquíssimo do Rosário Central, né? Que tem uma camiseta, tem torcida na Argentina, mas a qualidade é semelhante, talvez, à do Real Tomayapo da Bolívia, né? O Rosário não conseguiu concatenar 3 passes dentro do Beira-Rio. Se tivesse um mínimo de qualidade, o Inter teria sido derrotado, né? Com 3-1, 4-0 dentro de casa, né? Com os contra-ataques e com os erros individuais que o Inter teve. Eu acho que, respondendo à enquete do programa, acho que, num geral, a culpa principal é da direção do Internacional, que teve a brilhante ideia de rifar o primeiro jogo, né, da eliminatória contra o Rosário Central, colocando um técnico sub-20, que não ganha de ninguém no sub-20 também, para decidir a eliminatória contra o time argentino, e também refletindo aqui o que eu disse ontem no Donos da Bola sobre jogadores. O que a gente falou o programa inteiro ontem? Quem contagia ambiente é jogador. O Inter começou, o primeiro minuto teve um escanteio e um chute para fora. O que a gente pensou? Agora vai. E na primeira bola o Rosário Central faz 1-0. Então assim, a gente vê um Inter amorfo dentro do campo, a gente vê uns jogadores que se ganhou ou se perdeu também, tanto faz. A gente vai ouvir depois algumas declarações aí de jogadores que demonstram como é o ambiente do Internacional hoje. Eu não acredito em cobrança, eu não acredito em jogadores incomodados com a situação. É um discurso muito vazio, por exemplo, do nosso capitão, né, que tem a braçadeira que já foi do Fernandão, já foi do D'Alessandro, já foi do Guinazu, já foi de caras que representaram a camiseta do Internacional. Vamos recomeçar, tudo bem, pô, estamos tristes, não tem uma fala enérgica, não tem uma fala incomodada com o ambiente, o torcedor nem protesta mais. Ontem era 42 do segundo tempo, tinha gente indo embora do Beira-Rio porque já sabia o que viria pela frente. Então assim, é a 7ª, 8ª, nem sei qual a eliminação do Inter em casa. Eu sinceramente, Gamba, eu fui embora do Beira-Rio ontem 3 da manhã, depois da transmissão do Vozes, e pensando muito sobre o que seria a solução do Inter no momento, né? Porque tem eliminação para todos os gostos. Tem eliminação com técnico da aldeia, tem eliminação com técnico estrangeiro, tem eliminação com técnico brasileiro que não é da aldeia, tem eliminação com super elenco montado, tem eliminação com garotos da categoria de base, tem eliminação no Beira-Rio, tem eliminação fora de casa, tem eliminação contra time grande, tem eliminação contra time médio, tem eliminação contra time pequeno, tem eliminação contra time semi-amador, e nada muda. Nada muda. Então, assim, pelo que eu tô vendo do ambiente do Inter e pelo que trouxe ontem, né, o bastidor, né, a partir da coletiva do Roger, da coletiva do Alan Patrick, da postura dos dirigentes ontem na sala de coletiva, tá tudo certo. A solução hoje é um treino fechado lá em Alvorada, né, vamos lamber as feridas. Sábado tem jogo contra o Bahia, são 24 jogos do Campeonato Brasileiro, agora não vai ter desculpa de desgaste, né, a enchente já foi. Daqui a pouco tem uma arrancada para um G6 do Campeonato Brasileiro, se é que isso vai acontecer. Aí a gente vai estar aqui em janeiro, veja bem, o Roger com a pré-temporada, os reforços, né? O 2025 vai ser diferente, e não vai. Porque de forma institucional o Inter está abraçado ao fracasso, né? A derrota não machuca, a derrota não incomoda, a derrota é rotina, né, dentro do ambiente. Ontem eu tive que ouvir, né, o meu lateral ir na zona mista e dizer que o torcedor, quando sabe que a decisão é no Beira-Rio, ele já vem com pensamento negativo. Por que será que o torcedor vai para o Beira-Rio com pensamento negativo? Será que é pela postura, né, que os jogadores entram em campo? O Inter tomou um gol ontem do Rosário Central, o goleiro teve que sair do gol para dizer: vamos, gente, tem 60, 70 minutos para jogar ainda, né? Tem jogador que ganha milhão, tem atacante de seleção, tem atacante que jogou Copa do Mundo nesse elenco. Será que é tão difícil uma virada? Será que é tão difícil fazer mais de um gol por jogo? Então, cara, eu sinceramente, Gamba, eu tô anestesiado, né, com mais uma eliminação do Inter. E não só pela forma como ela aconteceu, mas pelo como o Inter reage como instituição a esta eliminação. O torcedor, né, ele tá ali, ele comprou a ideia, ele foi ao estádio ontem, era um clima, né, muito bacana de pré-jogo, 36 mil pessoas, que é muita gente, né, dado o cenário que o Inter se colocou. O Inter conseguiu ser eliminado da Sul-Americana 2 vezes no mesmo ano. O Inter ficou em segundo num grupo tenebroso, e aí entra a culpa de outros treinadores, entra a culpa de jogador. Ontem foi eliminado pelo Rosário Central, que vai tomar uma sacola do Fortaleza nas oitavas de final. E estamos aí, né? Agora tem Brasileirão para jogar, né? A gente não sabe qual é o campeonato do Inter.
mas se perder tá bom, se ganhar tá bom, se empatar tá bom. Então não vejo, né, a derrota estremecer o ambiente. Eu não vejo ninguém incomodado com a derrota, não vejo ninguém querendo fazer diferente, querer fazer dar certo. Né? Parece que tá tão impregnado já esse sentimento que não consigo ver este grupo, esta diretoria dar a volta por cima. Deixa eu começar por aí. Impregnado. Alexandre Ernst, hoje o Internacional como instituição é uma instituição que se acostumou a perder. Aquilo que está no GC ali é assustador, porque é a 8ª eliminação em casa. Sabe o que isso significa? O Beira-Rio não faz mais diferença. Até faz, né? O Beira-Rio, negativamente. O Beira-Rio não faz mais diferença. Trazer decisão para o Beira-Rio não significa para o Internacional há 4 anos absolutamente nada. Porque o Internacional hoje, nesse seu histórico recente, tem no seu DNA a derrota, Alexandre Ernst. E isso que o Colar fala de anestesia no torcedor foi o que a gente percebeu ontem. Quando o Rosário Central faz o gol, o torcedor do Inter ele tá tão anestesiado. Já sabia. Tá tão anestesiado que ele olha pro campo e é o seguinte, de novo. O mesmo filme, tudo de novo. E aí onde é que tá a indignação do grupo? Onde é que tá a indignação do elenco? Ontem a gente cobrou aqui, era jogo pro grupo. Era jogo pro elenco. Era jogo pros jogadores calarem a boca de todo mundo que disse que eles boicotaram o trabalho do Cudê. E o grupo do Inter não assumiu nada. Nada. Pelo contrário, mais um fracasso. Mais um. O terceiro em 7 meses, Alexandre. Eu acho que quando a gente fala que o reflexo da arquibancada é basicamente o que o campo faz, a gente pode dizer tranquilamente que o reflexo do campo é o reflexo do dirigente. É a partir do momento que tu tem uma gestão pífia, tu tem um time pífio. A partir do momento que tu vê o presidente do clube jogando copinho d'água pra cima e abraçando o jogador como se fosse um amigo de bar, como é que tu vai cobrar esse cara depois? Como é que tu vai pegar e vai desassociar o fato de que ele é o teu subordinado se tu tava pegando e quase na cacunda dele, abaçado no pescoço dele, no meio de um Grenal, mandando torcida calar a boca e tudo mais, ou festejando dentro lá do Couto Pereira, quando ganhamos o Grenal? Eu acho que tem uma questão de postura, principalmente, né, da direção de futebol. E aí é aquela coisa, né? Começa com o Inter pode mais, aí depois é o Inter da torcida, é o clube mais digital do Brasil, é a base sucateada, né? E eu vou voltar a dizer aqui, em cima de um estelionato eleitoral, né? Botando o Gustavo Grossi como o grande fenômeno da categoria de base, para depois que foi eleito, demitir o cara e entregar ele de volta lá para o Jorge Andrade e ver hoje o Inter na última posição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse reflexo que a gente vê no campo hoje é o reflexo basicamente da gestão do Internacional. Agora, neste exato momento, são 12:10 e nenhuma linha de que vai haver uma coletiva ou que vai haver uma explicação para o torcedor. Porque ontem era o protocolo da Conmebol, não podia falhar. Bulhufas. O presidente Alessandro Barcelos ele tem que ir no microfone agora para explicar por que o Internacional mais uma vez fez lá o constrangimento de perder mais uma decisão dentro de casa. Por que o Internacional não consegue pegar e fazer com que o Rosário Central sucumba dentro de sua casa? Por que o Inter não consegue pegar e fazer mais de 2 gols? Por que os jogadores do nada, na temporada, baixaram a cabeça e largaram praticamente o trabalho do Cudê, que era maravilhoso e que muita gente ficava mandando até mensagenzinha dizendo, fica, acredita, vai dar tudo certo. O que aconteceu? Vocês têm de dar explicações. Presidente Alessandro Barcelos, cara, o Felipe Becker eu não vou nem falar, porque o Felipe Becker, se eu botar um gnomo é a mesma coisa, aquele gnomo de jardim bonitinho, botar um gnomo de jardim na porta do vestiário é a mesma coisa. E o Magrão, porque quando foi contratado o Magrão, agora nós vamos ter pulso no vestiário, agora nós vamos ter uma liderança, agora nós vamos ter um ídolo, a gente vai pegar e vai botar um cara que tem estofo para fazer alguma coisa diferente dentro do vestiário. Não é o que a gente vê. Então a gente está precisando de explicações e principalmente o que o Alan Patrick não conseguiu me explicar ontem na pergunta que eu fiz para ele na coletiva. Quando é que a gente vai ver vergonha na cara por parte dos atletas do Internacional? Michele Silva, Internacional eliminado da Copa Sul-Americana ontem.